Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre Keno de novo, né, pessoal? Falar sobre Keno novamente. Por que falar sobre Keno? Porque semana passada, a gente trouxe aqui, né, que o Irã Barbosa falou, participou da live do Beberibe, falou sobre vários assuntos e um deles foi Gilberto e Keno, né? E Keno, ele falou, né? Fizeram uma pergunta, né? Eu vou até colocar novamente aqui para vocês verem, para quem não viu ainda. E o Irã fala que tudo é ele querer e se ajustar à realidade da Santa Cruz, né? Beleza. Ontem vem, né, um vídeo e também matéria lá do pessoal do Fluminense. Hora do Flunet, trouxeram, né, informações sobre isso, né, cravando que o Santa Cruz quer o Keno e já trazendo situações de negociação, né, tem, segundo lá o pessoal da Hora do Flu, colocam que tem 3 opções, né, por empréstimo, tem opções de definitivo, enfim, a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 34 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube, do que envolve. Então, vamos embora direto ao assunto, pessoal, você vai trazer o conteúdo, pessoal. Semana passada a gente trouxe um vídeo aqui, né? O Irã participou da live do Beberibe e trouxe a informação. Teve uma pergunta lá, perguntaram sobre o Keno e tal. Ele disse que tudo é ele querer, tudo é se ajustar ao valor do Santa Cruz e tal. Enfim, vou colocar aqui a parte para vocês verem aqui do Irã Barbosa falando sobre o Keno. Vejam aí agora. Irã, Keno seria uma boa possibilidade para a Série C? Toma aí. Toma. Ah, meu filho, tudo é preço e vontade. Se a vontade dele for grande o suficiente para ele poder se adaptar ao orçamento que a gente tem, ele igual o Galhardo fez, o Galhardo ele não ganha um salário exorbitante aqui não, galera, tá? Ele ganha um salário bom. E o Keno tendo a vontade, eu posso falar para vocês aqui publicamente que a gente tem sério interesse nele por tudo que ele representa, por tudo que ele joga. Então tá aí, né? Já abriu as portas da SAF pro Keno, né? Abriu as portas de Santa Cruz, que nunca se fecharam, estão abertas desde que ele saiu, né? Keno aqui ele explodiu aqui no Santa Cruz, né? O Keno aqui em 2016 ele fez um ano assim absurdo, né? No vídeo que eu falei dele atrás que ele jogou aqui em 2015, mas não jogou naquele time do acesso, né? Ele não tava. Ele jogou aqui em 2014 naquela Série B que a gente não subiu. Aí saiu e voltou. Em 2015 a gente subiu pra Série A e ele volta em 16, no começo de 2016. Aí ele começa a jogar muita bola. Teve um ano fantástico. Fez um pernambucano fantástico. Uma Copa do Nordeste gigantesca. O passe pro gol do Arthur na Copa do Nordeste foi dele, do Keno. Sempre ali muito arisco pela ponta esquerda. Jogou muita bola realmente. Depois, nosso 2016 começou muito bem, mas depois a gente caiu para a Série B, enfim, não pagou salário, muita dívida, assim, deu tudo errado depois. Porém, o Keno, ele cresceu, né? O Keno teve até aquela polêmica, né, que o Tininho falou que não valia a pena comprar o Keno naquele momento por 1 milhão. Aí depois o Keno é comprado pelo Palmeiras, né? Depois o Palmeiras vende ele, depois ele vem pro Atlético Mineiro, depois ele vai pro Fluminense, né, e tá lá até agora, ou seja, sempre passando. Ele saiu também para o time da Arábia aí. E a gente tem um carinho enorme por Keno, né? Tem um carinho enorme por Keno. E depois do Irã ter falado isso, aí ontem vem matéria do pessoal lá do Fluminense, né? O pessoal do Hora do Flu. Vou até deixar o corte aqui, né? E o pessoal fala já em termos, né? Em circunstâncias de negociação. Né, como seria a negociação? Diz que tem 3 opções
né, em relação à negociação entre Santa Cruz, Keno e Fluminense, que é a primeira, o empréstimo, assim, sair de graça, né, a liberação do Fluminense, e ele vem para Santa Cruz de graça. Porém, o salário do Keno é astronômico, né, pessoal? Para nossa realidade, o Keno ganha lá mais de 500 mil reais, com certeza. Deve ser nessa faixa aí, né? A própria matéria lá também fala que o Thiago Galhardo aqui ganha 120 mil, é nessa faixa também. E que o Keno viria a ganhar o dobro disso, que seria cerca de 240 mil. Então, e seria 50% do valor do Keno, né? 50% do salário dele. Isso aqui gira em torno de 500 mil. E é isso. O Keno não quer essa opção de diminuir o salário em 50%. Né? Ele tem a opção também do empréstimo com o Fluminense pagando 60%. Aí o rapaz que faz o vídeo aí, que eu vou colocar já, que faz o vídeo falando sobre isso, ele já não gostou, né? Porque o Fluminense pagar 60% do salário do Keno e pra ele não estar jogando lá, não faz muito sentido. E ele fala que a liberação, né, sem custos, ele acha que o Fluminense aceitaria. Então é isso, pessoal. Vou deixar o vídeo aqui agora o cortezinho, né, do vídeo do pessoal lá da Hora do Flu. Um abraço aí pro pessoal da Hora do Flu. Vou deixar o link do vídeo completo aqui para vocês verem também, né, ele falando sobre o Keno no Santa Cruz e as possíveis situações de negociação. Então, vem de lá do pessoal do Fluminense, vem lá da mídia do Fluminense, os caras têm acesso, têm as informações. Então é isso. O Keno é um cara que tem muito mercado ainda, né, galera? Tem muito mercado em Série A, tem mercado em Série B. Para ele vir para Santa Cruz é porque ele tem que querer mesmo, porque ele ainda tem muito mercado. É um cara que ganha um salário muito alto ainda. Tá no final da carreira, assim, caminhando pro fim da carreira lá, seus 30 e tantos anos já. E tem que aproveitar essa fase ainda, que tá ganhando dinheiro pra terminar de fazer o pé de meia, pra não ficar tendo dificuldade financeira lá na frente, né, quando tiver mais velho. Então, tem que pensar nisso tudo. Vou deixar aqui pra vocês verem agora o trecho do pessoal lá da Hora do Flu, falando sobre Keno e Santa Cruz e a negociação que pode se envolver aí. Então é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, chave no canal, ativa o sininho, tamo junto, é nóis. Vejam o vídeo aí agora, valeu. Falar então sobre isso aqui? Meus amigos, não com grafite, mas Keno pode voltar ao Santa Cruz? Bom, essa é a vontade do clube. Informações nossas aqui, Hora do Flu e o Thiagão Manolo, meu xará. Santa Cruz tem um interesse na contratação do atacante Keno. Para onde? Para o próximo ano, para 2026. Porém, com algumas ressalvas, tá? Então, vamos lá. Então, a informação aqui é que o Santa Cruz está interessado no Keno para 2026. Santa Cruz que está atualmente lá com o Thiago Galhardo. A gente vai até comentar sobre ele aqui. Mas existem algumas questões para esse negócio acontecer. A primeira seria que o jogador conseguiu uma liberação do Fluminense, né? Sair ali sem custo. E vai ser oferecido para o Keno um contrato de 3 anos, porém com uma redução salarial em mais de 50% de acordo com o que o jogador recebe atualmente. Eu não tenho informação de quanto recebe o Keno, então assim, eu acredito que o Keno receba superior ali aos $500 mil. É o que eu acredito, né? Não é informação, é o que eu acredito, tá? Então, beleza. Então, assim, para ele jogar no Santa Cruz, ele teria que aceitar uma redução de 50%. Outro ponto para essa negociação acontecer é que um possível empréstimo, né? O Fluminense emprestar o Keno para o Santa Cruz, né? E, porém, com o Fluminense arcando 60% dos salários do jogador, né? Esse empréstimo, o Santa Cruz pagaria esse empréstimo, né? Mas um valor relativamente baixo, até pelas questões do Santa Cruz, né? E o Fluminense arcaria com 60% do jogador para ele jogar lá. Acho isso viável? Eu, como torcedor do Fluminense, eu não faria isso, tá? E a questão é, hoje o Thiago Galhardo, que tá lá no Santa Cruz, recebe o maior salário do Santa Cruz, que é cerca de 120 mil por mês, tá? Keno viria para receber quase o dobro, né? Quase 240. Mesmo assim, é bem longe do que ele ganha no Fluminense, correto? Em relação ao jogador,
ele possui o maior carinho, né, muito carinho ali pelo Santa Cruz, até porque foi no Santa Cruz que ele explodiu, né, em 2016, jogou muito, né, porém não estaria disposto o Keno em abrir mão de mais de 50% de salário, então a opção viável seria um empréstimo, tá? Então vamos lá. Para que esse negócio acontecesse, ou para que esse negócio venha a acontecer, de duas uma, ou o Keno muda de ideia e aceita essa redução de 50%, ou o Santa Cruz arrume ali empresários, arrume ali condições financeiras e eleve o valor da proposta, do salário, né, para que o jogador aceite ir. E digo mais, a situação aqui mais viável para o Santa Cruz ter o Keno seria com o Fluminense emprestando o jogador e pagando 60% do salário. Aí eu quero saber de você, tá? Uma liberação sem custo, eu acho que aconteceria. Ah, Thiago, tu acha? Eu acho. Se a gente pegar aqui um Keno, ele já tá com 36 anos de idade, né? Para um jogador que é ponta, a tendência é ele sofrer muito com a idade. Então, o Keno está indo para o fim da sua carreira, tá? Então, assim, eu não acho que o Fluminense não liberaria o Santa Cruz, não. Mas a questão é, empréstimo, para tu pagar salário para jogador jogar em outro time, por mais que seja 60%, né, 60% é uma economia a longo prazo, sim, do que tu paga ele 100%. Tu tem que pagar 100%. Tu vai deixar de pagar 100%, vai pagar 60%. É uma economia? É uma economia, né? Mas seria bom você deixar de pagar os 100%, né? Porque o jogador já não está atuando mais no teu clube. Mas assim, essas situações ainda, né, podem ter novidades, mas é isso, Santa Cruz pretende e tem um interesse no Keno, mas vai ter que melhorar a situação aí se realmente quiser que o jogador volte para lá, né? O Keno é muito grato, né? Mas até pro Keno, né, a gratidão vai até um limite, porque reduzir mais de 50% seria um pouco complicado, segundo o jogador. Informação que o dólar do Flu. E aí, o que você faria?